Olá, vamos dar então sequência ao nosso especial? Saindo de Pomerode, aterrissando em Itapema, Santa Catarina, para falar com ele, nosso poderoso, nosso querido, sempre iluminado, seu Roque Colpani. Ele que tem a Colpani Engenharia de Rodovias de Estradas, Lembra que a gente sempre fala com vocês, mostrando as novidades? E é claro que esse ano não poderia ficar de fora, a gente quer sempre saber dessas novidades. Roque, meu querido, que saudade, seja muito bem-vindo. Nós estamos sem máscara, seu Roque já passou pelo Covid, Marinês já passou, então a gente está mais ou menos tranquilo, né, seu Roque? Por isso que a gente não está usando máscara. Mas vamos contar um pouquinho então, seu Roque, o ano de 2020. Que ano, hein, Roque? Conta pra gente, Roque, na tua concepção, o que foi esse ano. Seja bem-vindo. Obrigado por essa oportunidade também que você me dá de poder externar também um pouco as minhas ideias. E você me fez uma pergunta assim bastante delicada, né? Como foi o ano de 2020. Então eu poderia estar aqui nesse momento lamentando que o ano de 2020 teve problema do Covid, teve problema disso, tantas catástrofes e tal. Mas isso, para mim e para minha empresa, não existem. Amém. Né? Porque Deus não criou nada disso. Isso tudo que aconteceu, que desencadeou, nós tivemos que, de uma certa forma, transcender. Passar por cima, entender que esse momento era um momento que ia ser difícil, né, para toda a humanidade, como foi realmente, mas que nós não poderíamos de forma alguma deixar a peteca cair, esmorecer ou não dar continuidade nos nossos negócios. É óbvio que a gente respeitou sempre todas as medidas de segurança que foram colocadas, né, pelos governadores, pelos prefeitos das nossas cidades, sempre tendo aquele cuidado, né, com o vírus principalmente, né. Muita gente padeceu, né, a gente fica consternado com isso. Uma explicação assim muito exata porque a gente assim ainda não conseguiu absorver completamente tudo isso, mas o interessante é que eu nunca deixei a peteca cair dentro da nossa empresa. Houveram alguns sintomas, algumas coisas que a gente tratou da maneira que tinha que tratar. Não deixamos de trabalhar nenhum dia. Eu intensifiquei as minhas meditações dentro daquele escopo da minha filosofia, a qual eu pertenço, que é a Seicho no Ie. Então eu intensifiquei a minha meditação Shinsokan, intensifiquei as minhas idas ao mar para caminhar, para estar mais disposto, para abrir o meu pulmão, né, para sentir aquele cheiro, aquela brisa do mar, aquele sal, e fui tentando me blindar, né, para que eu não pegasse esse vírus, né? Mas felizmente eu peguei, mas nem notei que peguei. Que bom! Porque visto, né, com tantas histórias que a gente ouve, né, que aconteceram, realmente, se me perguntarem que dia, que hora, que momento, ou se eu senti alguma coisa diferente, né, muita gente perdeu o olfato, perdeu o gosto, teve N problemas, tiveram que ir até os respiradores e tal. Comigo não aconteceu nada. Então eu entendo que foi porque tanto eu como toda a minha família, meus funcionários, meus amigos, a gente intensificou aquela questão de estar protegido, estar blindado, estar em harmonia com o vírus. Até as pessoas perguntam, mas se é uma coisa que está causando tanto mal para a humanidade, fechou tantas empresas, matou tanta gente, mas é que por causa da desarmonia. Então, se eu estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra, tudo será meu amigo. E quando tudo for meu amigo, nada vai me causar dano. É assim que está escrito na revelação divina da grande harmonia,
que o mestre Masaharu Taniguchi deixou como legado para nós. Então, é uma filosofia maravilhosa que sempre nos leva a estar sempre para cima, sempre ver o lado positivo de tudo, mesmo num momento desses. Então, como o nosso pensamento sempre foi focado em que mesmo com o vírus, mesmo com tudo aquilo que a humanidade estava passando, as cidades estavam passando, os vizinhos estavam passando, nós não poderíamos esmorecer. Em nenhum momento eu tive medo, de forma alguma. Eu sabia que os negócios iam prosperar e que aquilo era um momento que eu precisava, não só eu, talvez a minha empresa, meus funcionários, a minha família, meus amigos, de ter o momento de cada um, de absorver tudo aquilo que estava acontecendo, porque eu preciso ter o meu momento. E o meu momento começa às 4h30 da manhã, quando eu levanto, entende? Antes das 5 eu estou na praia, eu vejo o nascer do sol todos os dias que possível, se não estou viajando, ou que não esteja chovendo. Até quando está chovendo eu pego o guarda-chuva, né? Se não for muito forte, eu também vou na praia, faço a minha caminhada, tomo meu chimarrão, né? Faço minhas meditações, eu entro em contato com Deus, aquele é o meu momento. Mas não é o Deus que está lá em cima, porque Deus não está tão distante, Deus é eu mesmo. Se você está duvidando que você é Deus, não duvide, você é Deus, assim como eu sou Deus, porque o Deus está dentro de cada um. Quando a gente se encontra dentro, tudo se expande, né? Principalmente a nossa mente. Enfim, os negócios, né? Do nada, porque parecia que estava tudo perdido, o telefone começou a tocar e eu tive que começar a visitar as pessoas. Isso não foi só no estado de Santa Catarina, eu tive que ir para o Rio Grande, eu tive que ir para São Paulo, eu tive que ir para o Paraná, eu tive que visitar quase Santa Catarina inteira. Daí era óbvio que eu estava mais propenso a pegar o vírus, porque eu estava mais em contato com as pessoas. Por isso que eu peguei. Foi acontecendo assim. A gente foi realizando os negócios. E eu acho que o pessoal ficou com muito medo de perder o dinheiro, ou de ter o dinheiro no banco, ou de não aproveitar e morrer. E foi investir. E daí vamos investir. Daí vamos investir aonde? Em terras, em mais patrimônio, loteamentos, construções, e bem tudo onde a Colpani entra. Sim. Que é a regularização dos acessos junto à rodovia. Então choveu de negócios, nunca foi tão bom. Quando nós realizamos a reunião da empresa de início de ano, que a gente colocou as metas, nós superamos em 3 vezes as nossas metas e ainda não terminou o ano e eu ainda não realizei todos os negócios que eu ainda tenho para realizar na semana que vem e na próxima e até meados pelo dia 15 de dezembro. Nós da Colpani não podemos, em hipótese alguma, deixar de agradecer, segundo a segundo, né, todos os negócios que a gente realizou, em virtude de tudo que aconteceu, mas essas pessoas também que sofreram um infortúnio, perderam entes queridos ou perderam seus próprios negócios, os entes queridos já foram, os negócios já foram perdidos, talvez, e agradecer num momento desses é difícil, mas se tu não tem opção, agradeça. Agradeça os anos que aquela pessoa viveu com você, né, que aquele ente querido esteve junto. Agradeça os anos que você prosperou dentro da tua empresa. E aí, agradecendo, você transcende todo o infortúnio e gera um 2021, uma perspectiva muito melhor. Entende? Então, às vezes eu fico pensando assim, esse ano, na nossa reunião de início de ano, para as perspectivas de 2021, às vezes eu fico pensando assim, vai ser difícil, porque eu queria de novo um 2020, entende? Mas nos negócios, é óbvio que daí o 2020 foi bastante complicado, assim, né? Em termos de humanidade e tal. Enfim, tudo isso que a gente já sabe, eu não gosto nem de pensar nisso, nem de falar, para não atrair nada disso, entende? Então a nossa reunião vai ser assim, bastante supimpa, né? E se nós aumentamos 3 ou 4 vezes o nosso faturamento,
Em 2021 nós temos que pelo menos chegar àquele faturamento mesmo de 2020 ou até crescer. Então os desafios serão maiores, muito maiores. Mas como eu não tenho medo de desafio, quando foi, a gente tem uma pessoa dentro da empresa que faz todos esses cálculos, que faz todas essas perspectivas, né? Quando ela apresentou o que seria 2020, as nossas metas, daí eu fiquei muito feliz, levantei da mesa e falei, ó, essa aí eu sozinho eu consigo, então sobra o dobro, o triplo para os outros, né, fazerem também. Então, assim, para 2021, ainda a gente está absorvendo a questão do Covid, ele voltou assim com uma força bastante forte, porque é óbvio, Marinês, que as pessoas vão perdendo o medo. E eu sempre digo, eu não tenho medo de nada, mas às vezes o medo te salva. O medo te mantém vivo, entende? Mas esse medo com um discernimento, esse medo com um olhar diferenciado daquele medo de timidez, eu não vou fazer. Eu vou me recolher. Eu vou ficar em casa e vou morrer de fome. Não. Você, mesmo em casa, tem jeito de prosperar. Quanta gente que descobriu a questão de vender no celular, na internet, ocupar e etc. Quanta gente se reciclou, quanta gente se reinventou. Nós também nos reinventamos. Nós não tivemos mais reuniões presenciais, nem com a Autopista, nem com a própria NTT, nem com o DEINFRA, nem com o DENIT. Era tudo virtual, e aquilo ali, a gente, até dentro da própria Seichonoye, as reuniões nossas que tínhamos presenciais, foram passadas para a internet. E isso criou uma possibilidade muito forte e muito grande, que até então a gente tinha que pegar o carro daqui para Joinville, para Curitiba, ou pegar o avião, ir a Brasília, ou pegar o carro, ir a Florianópolis. Assim, do meu escritório, né, ou de dentro da minha casa, na minha mesa, da minha sala, eu conversava com Brasília, com Florianópolis, com Curitiba, com Joinville, com todas as pessoas, encontrávamos um meio, um método, potencializávamos tudo aquilo, chegávamos num veredicto e assim nós fazíamos os nossos projetos. Eu tô falando pra vocês, não é bom demais? Não é bom demais estar perto do seu Rock? Eu gosto demais. Venho pra cá, me reenergizo. Aí eu volto pro ano inteiro, volto com energia pro ano inteiro, né, Rock? Rock, estamos chegando ao final do ano. Eu quero a tua mensagem especial, olhando para quem tá em casa. Primeiramente, a tua mensagem de Natal. Bom, primeiramente, assim, você também é uma pessoa de muita energia, então muito obrigado por ser minha amiga, né, estar no seu programa. Obrigado a todas as pessoas também que estão nos assistindo. Dizer que é uma alegria fantástica. E falar do Natal é muito importante, porque o Natal é nascimento. Então, uma festa que foi criada para o nascimento de Jesus. Jesus foi o humano mais perto do Espírito e o cara Espírito mais perto do humano. Então ele foi o cara, né? Tanto que a aura dele era tão grande que 30, 40 metros de distância, quem chegava se curava de qualquer doença, de qualquer infortúnio, de qualquer coisa. Por quê? Porque Jesus era a imagem verdadeira do Filho de Deus. Ele era a perfeição. Então, como ele exalava só a perfeição, as pessoas que chegavam perto, que tinham qualquer problema, ficavam perfeitas. Então, essa questão do nascimento dele, 2020 anos que Jesus nasce, ou renasce. Nunca passou pela cabeça de vocês assim, o porquê todo ano Jesus nasce? Porque foi concebido o calendário, lógico, pelos papas antigamente, e cada 365 dias é um novo ano. Então, antes de se iniciar o novo ano, existe o nascimento de Jesus, para nos dizer que ele nasceu pobre numa manjedoura. Não para a gente ser pobre ou para a gente nascer numa manjedoura.
é que naquela época, entende? Nascer numa manjedoura era uma questão, era de ser humilde, de ser uma pessoa simples, de ser uma pessoa verdadeira. Os animais o bafo dos animais que era muito frio lá, né? Que sustentavam o calor para Jesus sobreviver os primeiros dias de vida. Então todo esse desprendimento dele ter nascido naquele lugar é para dizer para nós que por mais que a gente tenha, por mais que a gente conquiste, se a gente não tiver a humildade, a simplicidade dele, a verdade dele e a honestidade dele dentro do nosso coração, de nada adianta os bens materiais. Não adianta os bens materiais. Então, ele disse assim: vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele não estava dizendo por mim, através de mim. Ele estava dizendo através da verdade. E qual que é a verdade? A verdade é que nós somos como ele, filhos de Deus. Não somos esse ser de carne, somos espírito. Quando a gente entender isso, aí a gente vai compreender o que é o Natal, o que é o nascimento de Jesus e o que ele representa. A verdade, você é filho de Deus perfeito, maravilhoso, só sucesso, só alegria, só felicidade. Então, eu faço votos a todos os meus clientes, todos os meus amigos e todos os telespectadores que consigam com que Jesus, o Filho de Deus verdadeiro, nasça no coração de vocês. Tá bom? Muito obrigado e até breve.